Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso. Sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai tratar então das leis ponderais e falar um pouquinho sobre a teoria atômica de Dalton aí, que também vai já dar um link com o nosso próximo assunto aí no nosso terceiro período, tá bom? Mas de antemão, já adiantar para vocês que o nosso assunto aqui de hoje, ele também complementa, obviamente, né, o que a gente havia falado no bimestre anterior. Então, a gente começa a compreender a partir desse momento como a matéria ela se transforma. E para que a gente consiga compreender essa transformação da matéria, nós vamos ter que compreender, ter que entender que existe uma linguagem na química, uma linguagem que ela é específica, tá certo? Para que os cientistas consigam expressar essas transformações químicas, tá certo? E aí essa linguagem que serve para expressar essas transformações químicas, essa linguagem ela foi desenvolvida através da observação de leis que regem a natureza. A gente sabe que toda a natureza, todos os fenômenos naturais, eles estão aí regidos por diversas leis. As leis da física, como nós temos as leis da química, como na matemática nós temos diversas leis, e aí todas as ciências elas estão sendo explicadas aí a todo momento por uma infinidade de leis que a natureza se encarregou de criar, não é isso? E aqui também na química, para explicar essa linguagem, né, essa linguagem química, essa linguagem que determina as transformações químicas, nós também temos essas leis. E aí para tratar dessa linguagem que a gente vai tratar da nossa aula de hoje, tá bom? Primeiro, nós vamos compreender que o seguinte: toda transformação química ela acontece em dois momentos que a gente chama de momentos ou pontos ou lados específicos da transformação química. O primeiro lado a gente sempre chama do lado dos reagentes e o segundo lado a gente chama do lado dos produtos. Isso aqui, gente, nós vamos levar para o resto do nosso estudo da química, tá certo? Todo o nosso curso da química, que até o nosso final do ensino médio, nós vamos trabalhar com esse conceito de transformação química. Sempre que nós estivermos falando em transformação química, nós temos que compreender que as transformações químicas elas acontecem sempre em dois pontos ou envolvendo dois momentos específicos: momento dos reagentes e momento dos produtos. Eu sempre tenho numa transformação química os reagentes e os produtos. E isso vai ser muito importante para que a gente consiga entender como é que essas leis, né, das combinações químicas ou as leis ponderais, elas se aplicam ou como é que elas são usadas para explicar essa linguagem que eu falei para vocês no início das transformações químicas, tá certo? Então, diante disso que eu falei para vocês aqui, dessa importância da gente compreender os reagentes e os produtos, a gente volta um pouquinho numa linha histórica e a gente vai ver o seguinte, ó, que tudo isso se desenvolveu lá no século XVIII ainda, tá certo? O Lavoisier e o Proust são os caras que vão aí dar um pontapé iniciar nessa tentativa de explicar essa linguagem das transformações químicas, tá certo? Eles, através das leis empíricas, vão desenvolver as leis ponderais, tá certo? E aí eles vão desenvolver uma relação entre as massas dos participantes. Professor, participantes? Sim, lembra das duas partes das reações químicas ou das transformações químicas que eu falei que são importantes? Lembram, né? Pois é, aqui ó, reagentes e produtos. A relação que existe entre as massas dos participantes, as massas dos reagentes e as massas dos produtos. E aí não esqueçam, gente, sempre, reagente é o que está representado antes da nossa seta, tá certo? É o que separa os reagentes dos produtos. Reagente é o que vem antes, tá certo? E é aquilo que é colocado para reagir, para dar início à nossa reação química. Produto é o nosso final, tá certo? É o que eu obtenho daquele reagente. Após eu fazer a mistura, eu obtenho um produto final. Vamos aqui usar um exemplo bem comum.
tá certo? Para fazer um bolo, quem são os reagentes? Ovo, massa, leite. Meu produto, o bolo, certo? Então, numa linguagem da transformação química, reagente é o que eu tenho no início da reação, produto é o que nós temos no final, tá certo? Então, vamos lá, continuar. Bora ver mais o que é que nós temos aqui. Aí, gente, com isso, nós temos o Lavoisier enunciando a sua lei, tá certo? Ele vai dizer o seguinte: a soma das massas dos reagentes em uma reação química é igual à massa ou é igual à soma das massas dos produtos em um ambiente fechado. Então, por que é importante essa lei de Lavoisier? E com certeza vocês já ouviram bastante aí essa lei do Lavoisier por aí. É uma lei bastante famosa e várias pessoas usam. É a famosa lei de: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por que essa lei ela é tão importante? Ela é importante para que a gente compreenda que o seguinte: as coisas elas não aparecem do nada e nem somem do nada. Elas passam toda hora, a todo momento, por processos de transformação. Aí olha aí um exemplo bem contextualizado para que a gente compreenda o que ele falou. Olha, eu tenho na produção de um milkshake, eu vou ter a bola de sorvete, eu vou ter o leite, eu vou ter a cobertura. Percebam que eu tenho três ingredientes, né? Eu tenho três compostos diferentes, tá certo? Nesse caso, esses três compostos seriam os nossos reagentes. E aí, esses três compostos, eles vão ser pra gente um produto final, que é o nosso milkshake. Mas percebam, ó, que nada se perdeu, tá certo? Não houve a perda de nada. Todos esses três reagentes que estão aqui, eles aparecem aqui no final. Embora eles estejam modificados. O sabor do milkshake não é igual ao sabor do leite, nem de sorvete, nem da calda. Quando eles se unem, eles apresentam um sabor diferente. Tomar um milkshake é diferente de tomar um sorvete, de tomar um leite, tá certo? Então essa é a graça, essa é a magnitude de uma reação química, tá certo? É trazer ou ter a formação de uma substância diferente. E aí nesse momento a importância da lei de Lavoisier, para que a gente compreenda que as transformações químicas elas acontecem, mas a gente não tem o aparecimento nem a perda da matéria. Essa matéria ela passa apenas por uma transformação química. Vamos continuar. E aí, como ele falou que a gente não vai ter a matéria nem se perdendo, nem se criando magicamente, essa lei dele ela pode se aplicar à massa. Como é que essa lei se aplica à massa? Da seguinte forma, ó, vejam bem. A gente tem uma reação genérica aqui, a formação do gás carbono. Para formar o gás carbônico, eu tenho que ter o elemento carbono e o elemento oxigênio, tá certo? Carbono e oxigênio. Tá antes da seta, eu sei que aqui são os nossos Os nossos reagentes. Eles reagiram, obviamente. Depois da seta aparece o produto. Então eu sei que esse CO2 é o que foi formado. Então eu tenho esses reagentes, houve a formação do produto. Então, segundo a lei de Lavoisier, o que eu tenho ou o que eu usei de reagente tem que aparecer nos produtos. Perceba que eu tenho um carbono, ó, esse carbono aparece aqui no produto. Percebam que eu tenho dois oxigênios, esses dois oxigênios aparecem nos produtos. E se a quantidade de elementos químicos aparecem também no final, essa lei ela também vai se aplicar à massa. Aí é o que aparece aqui, ó, é o que deduz-se do enunciado da lei de Lavoisier. Ó, num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Aí vamos ver isso sendo aplicado. Ó. Olha só a massa dos reagentes. Se nós olharmos na tabela periódica, a massa do carbono é 12 e a massa de dois oxigênios juntos é 32, porque um oxigênio é 16. São dois oxigênios, 16 com 16, 32. Então, se eu somo 12 com 32, isso aqui vai dar 44. Então, eu tenho 44 gramas nos reagentes. Quando eu for somar aqui carbono mais dois oxigênios, isso aqui também vai dar 44. Percebam que a massa que eu tenho nos reagentes, ela aparece nos produtos. Justamente porque as reações químicas, as transformações químicas, elas obedecem à lei de Lavoisier. E elas
mantém a quantidade de massa dos produtos igual à massa que a gente tem lá no início nos reagentes, justamente porque na natureza não acontece mágica da matéria aparecer ou desaparecer, mas acontece a mágica da transformação da matéria e, portanto, a conservação da massa, tá certo? Então é assim que a lei de Lavoisier se aplica. Tá certo? E aí ele vai falar aqui, ó, que os elementos não se transformam uns nos outros, eles se mantêm, eles apenas se combinam de formas diferentes. Eles se mantêm, eu já falei isso no slide anterior, ó, carbono, oxigênio. Eu tinha eles separados aqui nos reagentes, eles se rearranjaram e se combinaram juntos agora. Eles não apareceu o elemento que não estava aí. Só pode aparecer aqui nos produtos, só podem aparecer aqui nos produtos os mesmos elementos que a gente observava lá no início nos reagentes. Não pode aparecer elemento diferente. Não existe mágica, gente. Ó, a química, ela é perfeita. Às vezes ela parece mágica, mas não existe mágica nesse sentido de aparecer ou desaparecer matéria ou elemento químico, tá certo? Essa mágica não existe aqui na química. Existe a transformação e a conservação dos elementos químicos e da massa desses elementos químicos, tá certo? Vamos para o próximo. Bora lá. Aí uma situação bastante interessante, gente, ó, olha só. Ao se queimar papel ou palha de aço numa balança de 2 pratos, observa-se perda ou ganho de massa. Isso viola a lei de Lavoisier? Pense. Então vamos pensar aqui comigo, ó. Eu tenho 2 balanças, essas balanças de prato, tá certo? Balanças de prato. Eu coloquei a mesma massa de papel numa balança, a mesma massa de palha de aço, bombril, na outra. Se eu coloquei a mesma massa, eu quero que vocês percebam que a balança vai estar igual, compreendem? Eu coloquei a mesma massa. Coloquei fogo nas duas. O que é que vocês acham que vai acontecer? Pense aí um pouquinho. Ó, pela imagem que a gente está vendo aqui, a gente percebe que a balança da palha de aço, ela ficou mais pesada, ela desceu. E a balança do papel ficou mais leve. Ficou só as cinzas depois do fogo. Foi o que aconteceu aqui. Vamos entender. Ó, o que aconteceu aqui foi que o papel, gente, por estar num ambiente aberto, tá certo? Quando ele entra em combustão, ele liberou CO2, liberou a fumaça, né? A famosa fumaça. Essa fumaça, ela é matéria, e essa matéria estava ali na celulose da folha. Quando ele liberou, ele perdeu massa. Quando ele perdeu massa, a cinza ficou mais leve, tá certo? Então diminui a quantidade de matéria que tinha ali. Então por isso que o prato fica mais leve, o prato que tinha o papel. Já a palha de aço, né, o bombril, quando ele entra em combustão, acontece um processo de oxidação. E acontece justamente o contrário, ele incorpora oxigênio, forma um óxido. E aí, por incorporar oxigênio, ele ganha massa, ele fica mais pesado. Tá certo? Por isso que o prato que está a palha de aço vai descer, porque ele vai ficar mais pesado. E aí nesse momento, ó, o que tem a palha de aço desce por ter ganhado massa, e o que tem a folha sobe por ter perdido massa, tá bom? Então essa é uma informação aí, uma pequena um pequeno bizuzinho sobre o comportamento de algumas substâncias quando entram em combustão. Continuando, ó, outra lei ponderal bastante interessante é a lei de Proust. Então percebam o seguinte: Lavoisier falou que existe uma relação constante entre os elementos químicos e entre as partes das reações químicas, entre os reagentes e os produtos. E anunciou que na natureza não existe mágica, que o que existe nos reagentes tem que aparecer nos produtos, e que a massa desses reagentes é igual à massa dos produtos. Já o Proust diz que existe uma proporção definida entre a massa dos produtos, dos reagentes e dos produtos. Olha o que foi que ele disse, ó. Toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição, ou seja, substâncias compostas possuem uma combinação ou uma composição fixa.
Aí ele traz o exemplo aqui que a gente já acabou falando sobre ele, que é o exemplo do gás carbônico, a formação do gás carbônico. Nós temos carbono reagindo com oxigênio, formando CO2. Ele trouxe inclusive as fórmulas das moléculas. Ó, uma molécula de carbono reagindo com o oxigênio, que são duas moléculas dois átomos de oxigênio, formando a molécula do gás carbônico CO2. Então, ó, 12 com 32 vai dar 44, e a gente sabe que a massa dos reagentes, ó, quando somar esses dois, ó, 12 com 32 dá 44, é igual a massa dos produtos. Então a gente sabe que aqui está obedecendo a lei de Lavoisier, tá bom? Aí olha o que aconteceu aqui. Ele dobrou a quantidade de carbono, ó. Agora eu tenho dois carbonos reagindo. Então, se eu tenho dois carbonos reagindo, esses dois carbonos, eles não são suficientes para reagir só com dois oxigênios, tá certo? Só com a molécula de O2. Eu preciso agora dobrar também a quantidade de O2. Agora eu preciso de duas moléculas de O2. Eu preciso de 4 oxigênios. Então, ó, antes eu tinha 12 gramas de carbono. Se eu dobrar a quantidade de carbono, eu dobro a massa de carbono também. Agora eu tenho 24 gramas de carbono. E é isso que o Proust vai dizer, ó. Se eu dobro uma das partes das substâncias, eu tenho que dobrar todas as outras partes. Se eu triplico todas as outras partes. Se eu diminuo pela metade, eu diminuo todas as outras partes. Existe uma relação, ou uma reação, desculpe, proporcional, por isso que é lei das proporções definidas, tá certo? Ou seja, 12 gramas de carbono só reagem com 32. Não adianta colocar 40 de O2. Aqui, ó, 12 gramas de carbono só vão reagir com 32. Se eu colocar 40 gramas de O2, não vai reagir os 40 gramas. Quando chegar em 32 gramas, a reação para de acontecer. Eu vou ter excesso de O2, porque só reage em 32 gramas. Agora, quando eu passo para 24, eu não posso colocar só 32, porque 24 consegue reagir a uma quantidade maior. 24 não é o dobro de 12, então eu consigo reagir até 64 gramas. Então, eu dobrei a quantidade de carbono, eu posso dobrar a quantidade de O2 e, consequentemente, eu vou ter dobrado a quantidade de produtos. Também eu vou ter um dobro de produto formado. Eu vou ter 88 gramas agora de CO2. Ó. 24 mais 64 vai dar 88. Então, percebam que são duas leis que se complementam. A lei de Lavoisier, que diz que existe a relação entre reagentes e produtos, e a lei de Proust, que diz que existe essa relação entre a quantidade de substâncias que podem reagir, tá certo? Então, é essa a principal relação entre essas duas leis, tá bom? Então, seria mais ou menos o seguinte, ó, eu preparar um bolo, tá certo? Para fazer um bolo, eu uso essa quantidade de ingrediente, ou para fazer um bolo pequeno, eu uso essa quantidade de ingrediente. Para fazer um bolo grande, eu preciso triplicar a quantidade de ingrediente, tá certo? Então, é basicamente essa a analogia, tá bom? Aí olhem aqui, ó, um exemplo bem claro. De novo, essa aqui é a reação normal. 12 gramas reagem com 32, formam 34. Aí eu dobrei, percebam que eu dobrei, ó. Dobrei a quantidade de carbono, dobra a quantidade de O2, dobra a quantidade de CO2 formada. Depois, comparada com a massa inicial, que é 12, ó, eu diminui pela metade. Era 12, eu passei a trabalhar com 6. Se eu diminuir a quantidade de carbono pela metade, eu diminuo a quantidade de O2 pela metade, passou para ser 16. Se a quantidade de O2 diminuiu também pela metade, a quantidade de CO2 formada também diminuiu, foi para 22. E percebam também que 16 com 6, ó, é 22. Percebam que essa relação de Lavoisier aqui também, ó, a soma dos reagentes é igual à massa dos produtos. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Essa relação também tem que ser mantida. Aí, ó, aqui também, ó, diminui ainda mais. Diminui pela metade, aqui também diminui pela metade, aqui também diminui pela metade, tá certo? Então, essa é a lei das proporções constantes. À medida que uma das substâncias ela é aumentada ou diminuída, as outras substâncias elas também precisam ser aumentadas ou diminuídas na mesma proporção. Essa é a lei de Proust, tá certo? E lembrando sempre que a massa que eu tenho no início da reação ela tem que aparecer no final, ou seja, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Lei de Lavoisier.
Lei de Dalton. Lei de Dalton vai dizer o seguinte, ó, dois elementos se combinam em proporções diferentes, formando compostos diferentes. A lei de Dalton nada mais é do que o seguinte, os elementos químicos, eles vão se combinar para formar substâncias diferentes. E o que vai diferenciar uma substância da outra é a proporção em que esses elementos químicos vão se combinar. Olha aqui, ó. Então, duas substâncias diferentes, só que essas substâncias estão formadas por proporções diferentes. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, 1 enxofre, 4 oxigênios. Então a proporção é 2, 1, 4. Olha outro elemento, outra substância. 2 hidrogênios, 1 enxofre, 3 oxigênios. A proporção agora é 2, 1, 3. Percebam que são proporções diferentes. Se são proporções diferentes, então são substâncias diferentes. Então, resumindo, a lei de Dalton. Se eu tenho moléculas com a mesma proporção, a substância é a mesma. Moléculas com proporções diferentes, a substância é diferente. Essa lei de Dalton é mais por curiosidade. No momento não nos interessa muito. O principal da gente hoje, para entendermos, é Lavoisier e Proust. Lavoisier vai falar da relação que existe entre reagentes e produtos, e Proust vai falar sobre a proporção que existe entre o aumento ou a diminuição da massa das substâncias envolvidas nas reações, nas transformações químicas, tá bom? Agora vamos aqui, ó, a uma atividade que ficou para a gente aí, ó. Veja bem, fala o seguinte a questão. Ao se passar uma corrente contínua na água, que a gente chama de eletrólise, ela é decomposta em seus constituintes hidrogênio e oxigênio. Os dados experimentais mostram que as massas dessas duas substâncias sempre estarão na mesma proporção de 1 para 8, seguindo a lei ponderal de Proust. Essas reações também seguem a lei de Lavoisier, isso é, a massa no sistema permanece constante. Com base nessas leis, indica a alternativa que traz os respectivos valores das massas em gramas, que substituirão corretamente as letras A, B, C e D nesses experimentos. Então, ó, percebam que nós temos aqui uma reação química. Essa setazinha, gente, ela tá bem aqui, ó. Deixa eu só consertar esse nosso slide. Perdoem o meu erro, por favor. Essa nossa seta, ela é aqui, ó. Então, o que é que nós sabemos sobre representação da reação química, ó? Aqui é o nosso reagente, tá certo? Então, nesse caso é uma reação que só tem um reagente. Depois da seta são os produtos, tá bom? Então, o produto é hidrogênio e oxigênio e o nosso reagente é água. Nós sabemos que o que tem antes da seta tem que ter na mesma massa depois da seta, tá bom? Então, vamos achar o valor de A. Negrada, depois da seta, eu tenho 0,5 gramas mais 4 gramas. Se eu somar isso aqui vai dar 4,5 gramas. Então, eu já achei qual é a massa de A. É 4,5 gramas. Já achei o valor de A, 4,5 gramas. Vamos achar agora o valor de B. Ó, isso tudo nós estamos obedecendo só a lei de Proust e Lavoisier, tá certo? Vamos lá. Ó, 4,5, se eu multiplicar por 2, vai dar 9, não vai não? Então percebam que daqui pra cá, ó, dobrou, não foi não? Não dobrou a quantidade? Então, se eu dobrar a quantidade da massa de água de uma das substâncias, aqui também vai dobrar. E percebam que aqui também dobrou, ó. 8 é o dobro de 4. Então, B também vai ser o dobro de 0,5. Dobro de 0,5 é 1. Então, já achei também o valor de B. A é 4,5, B é 1. Vamos para cá. Vamos observar aqui também, ó. Percebam que dobrou. Ó, de 9 para 18, dobrou. Multiplicou por 2. Aqui não era 1, veio para 2, dobrou também. Aqui também vai acontecer o quê? Também vai dobrar. Então, se lá em cima era 8, aqui vai ser 16. Tá certo? 16. Então, ó, 4,5, 1 e 16. Até porque se nós somarmos, ó, 2 com 16 vai dar 18. Lembra sempre, ó,
Massa do que está antes da seta é igual a massa do que está depois da seta. Ó, 9 é igual a 1 mais 8. 18 é igual a 2 mais 16. Aí aqui, gente, ó, qual vai ser o valor de D? Ó? Só eu somar também, ó. Quanto é 88,8 mais 11,11? Ó, 9. 9. 9. 9, não é isso? A massa é essa. 99,99 é o valor de D. Então, ó, vocês vão achar aí a resposta para essa questão, tá, gente? É 99,9 a letra D. Então fica assim a sequência, ó. A 4,5, B 1, C 16 e D 99,9. Vamos para a próxima. Olha só o que diz na próxima. Considere as seguintes reações químicas que ocorrem em recipientes abertos colocados sobre uma balança, tá certo? Então, ó, gente, não há nada separando o recipiente do meio externo. Vamos ver o que ele quer que a gente observe. Reação de bicarbonato de sódio com vinagre em um copo. Gente, bicarbonato de sódio é o fermento, né? É usado também para fermentar bolo. Então, bicarbonato de sódio com vinagre, ele fermenta e libera gás. Gás é matéria, tá certo? Se é matéria, então tá saindo uma parte daquele material que estava lá reagindo, tá bom? Então, se está saindo uma parte daquele material, está saindo matéria, então está ficando menos massa lá. Outra, queima de álcool em um vidro relógio. Combustão também libera matéria, está saindo material. Enferrujamento de um prego de ferro colocado sobre um vidro de relógio. Enferrujamento, gente, é processo de oxidação. Oxidação é agregar oxigênio. Então não é liberação, é agregação. Aí já é diferente dos outros dois processos. Dissolução de um comprimido efervescente. Também é um processo que libera gás. Liberação diminui massa. Olha o que ele quer. Em todos os exemplos, durante a reação química, a balança indicará uma diminuição da massa. Gente, eu acho que essa questão é muito clara. Se nós observarmos aqui, ó, o único processo em que não há diminuição de massa é o processo 3 no enferrujamento de um prego. Os outros processos todos a gente consegue compreender o momento em que a massa ela sai da reação. Ó. No bicarbonato a gente tem a formação do gás, o gás é liberado para o ambiente. Na queima do álcool tem a liberação da fumaça, a fumaça é matéria. Dissolução de um comprimido efervescente, liberação de gás, gás é matéria. Isso tudo vai diminuir o peso da reação e, portanto, a massa contida também vai diminuir. Menos no 3, porque no enferrujamento do prego vai agregar oxigênio. Então, os recipientes em que vai ter diminuição de massa é no 1, no 2 e no 4. Onde é que nós temos isso? 1, 2 e 4, letra E. 1, 2 e 4, certo? E, gente, com isso nós encerramos, 1, 2 e 4, nós encerramos a nossa atividade da semana, tá? Então, ó, se não conseguiu compreender o conteúdo, dá uma pausa no vídeo, volta o vídeo, tá? Estuda de novo e refaz as atividades, tá bom? E qualquer dúvida, sabe que a gente tá aí nas redes sociais para tirar e dar os esclarecimentos, tá? Grande beijo, tchau, tchau.